Amados irmãos, do Ideal Espírita Cristão, nosso cordial bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra pública gratuita, nesta feita na Casa Espírita Irmãos em Cristo. E o nosso palestrante de hoje, o nosso irmão Chico Martins, que eu chamo carinhosamente de Vovô Chico, irá tratar de um tema de uma importância ímpar, especialmente agora que nós estamos ainda vivenciando um período de Semana Santa, né? A crucificação de Jesus, não é isso, Vovô Chico? E para que possamos iniciar mais esse trabalho na seara do Cristo, nós vamos iniciar com uma prece. E essa prece, a gente pode convidar alguém, se o nosso irmão Assis se sente preparado para iniciar os trabalhos desta manhã de domingo. Tá ligado? Vamos todos fechar. Bom dia a todos. Vamos todos nós fechar nossos olhos em uma única harmonia. Orar a Deus. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que o Senhor nos conceda nesse momento a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor. Que a Tua virtude derrame sobre nós, o Teu amor nos cubra e Tuas bênçãos nos façam ser pessoas melhores uns com os outros. Que assim seja, graças a Deus. Feita a prece, quero pedir a nossa irmã Ana Beatriz para ler o Minuto de Sabedoria, uma mensagem para dar início a esta manhã de domingo. Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiramente, queria desejar Feliz Páscoa nesse dia de ressurreição de Jesus Cristo, que o nosso irmão Chico vai falar, né? Meu avô Chico, que me adotou. E eu quero falar para vocês do Minuto de Sabedoria, que a vida é alegria. Quando espalhamos apenas otimismo e amor em redor de nós. Busque sempre ajudar e servir, derramando felicidade em torno de você, e a alegria voltará para você mesmo. Procure viver integrado na energia cósmica, que se dá igualmente a todos, e você verá que sua vida se transformará num ato de puro amor e num paraíso de felicidade sem limites. Um bom domingo a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, como é de praxe, todo trabalho a gente iniciar com prece, Minuto de Sabedoria, leitura do Evangelho, que hoje está no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, com o subitem, a realeza de Jesus, que diz: o reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano, em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que diz: o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza, nascida no mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem, frequentemente, uma predominância maior do que aquele que leva o diadema. Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada.
A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral, que é a de Jesus, governa ainda e, sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Graças a Deus. Agora nós convidamos o nosso palestrante, Chico Martins, que possa dar início aos trabalhos desta manhã de domingo. Que Jesus lhe abençoe, lhe intua e lhe ajude em mais essa tarefa. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus a todos que estão aqui presentes, né? Que todos se sintam abraçados confortavelmente e a gente possa observar um passado tão distante, há mais de 2000 anos, e a gente ainda continua lembrando essa colocação que nos traz. Para mim, não é fácil falar da crucificação de Jesus, porque nos cabe a nós imaginar. Não nos deixe cometermos aos mesmos erros do passado. É uma questão tão complicada em nossa vida existencial. É apenas pelo fato de estar tão distante em nosso conhecimento que torna-se tão presente no nosso dia a dia. Estamos sempre no presente e no passado. Achamos que o passado é passado, mas está no presente. E achamos que temos um pequeno departamento separado para guardar o passado. E às vezes não os recebemos, às vezes nos recebemos que o passado e o presente é o que nós pensamos. O presente está sempre na cobrança do passado. Filosofia de vida, Jesus, né? Quer dizer, nós vivemos o presente e deixamos o passado nos cobrar pelas poucas observações que nos fazemos. Já tenho 6,5 décadas e poucos observamos a todos os anos nos traz a paixão de Cristo, a observância, o comportamento de cada um que conduz, aonde todos nós participamos e nos colocamos um Cristo sacrificado, açoitado, desprevenido de um poder. Mas Jesus, ele tem um poder interior para podermos nos trabalhar a cada ignorância que nós temos. Tudo está em nossa mente, em nosso conhecimento. E para esse trabalho de governância nesse planeta, de provas e expiação, Jesus, ele veio nessas condições proféticas, né? A profecia nos traz há mais de 1000 anos, ou há mais de 500 anos antes de Cristo. Se a gente pegar o Salmo 22, escrito por Davi, o rei Davi, nos traz toda a crucificação nesse salmo, toda a pronúncia. Às vezes nós temos umas colocações um pouco diferentes, e nos traz o sofrimento que Jesus iria passar. Não o sofrimento, mas sim o ensinamento através da dor, porque nós só aprendemos através da dor. E ele fala, a parte final do Salmo 22, especialmente a partir do verso 22, fala triunfo de Jesus após a morte. Jesus ressuscitou-se ao terceiro dia, recebeu o nome
e estar acima de todo o nome do Senhor, de todo o céu e da terra. Isso falado há 1000 anos antes da vinda de Jesus. Em resumo, o Salmo 22 é uma expressão eloquente da dor humana, mas também uma mensagem de esperança, confiança em Deus. Ele aponta para Jesus Cristo como Messias prometido, que sofreu e morreu por nós na cruz, mas também ressuscitou para nos dar a vida eterna. Uma das profecias da vinda do Cristo. Mas as profecias existem, as verdadeiras profecias existem. Mas somos bombardeados, somos comprimidos pelos dia a dia, que nos tornamos totalmente materialistas. Usamos dos nossos conhecimentos muito pouco espiritual. Encontrar e ao encontro do Cristo não é tão fácil para cada um, porque tem que fazer o sacrifício, né? Além disso, os Espíritos acreditam que a morte de Jesus na cruz não foi um fim, e sim o mesmo, mas um momento de transição de uma nova etapa para a vida espiritual de Jesus. Como Moisés teve a libertação do povo hebreu, trabalhando toda uma geração para chegar até Jesus, até o nascimento do Cristo. E Jesus, ele marcou uma nova época. E quando ele fala, esse meu povo fala com os lábios e não com o coração, são as profecias de Isaías trabalhando em cada um de nós. Como nos fala o que os Espíritas dizem sobre Jesus Cristo, né? Sentir Jesus é ter a certeza de que Ele está no comando, como preposto de Deus, governador espiritual do nosso planeta, que é irmão maior, que nos tutela e nos ama incondicionalmente. Esse é o momento e muitas pessoas individuais representam um divisor de água nas nossas vidas, como dos espíritos imortais, para ter mais acesso à humanidade. Jesus pronuncia em cada um o Cristo, a divisão, as partículas do amor, porque todos nós vivemos dentro do contexto de criação divina, e Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Jesus se tornou-se para nós através do Cristo, vindo dos cristãos. A crucificação de Jesus é um momento de profundo significado espiritual e histórico. A gente nunca observou um pouco dos ensinamentos, das curas, dos trabalhos que Ele faz em cada um de nós. A crucificação nos representa o renascimento de uma nova era, de um novo contexto de vida ser mais compreensível. Jesus, ele não foi crucificado sozinho, como representou-se a 2 ladrões. E um dos ladrões representava o nome de Dimas, que era um bom ladrão, mas existe pelo um bom ladrão. E Jesus fala no momento, e diz, estareis comigo no reino do céu, porque tu os reconhecesse, tu és um homem bom, mas praticou as coisas indevidas, praticou o erro. Mas Jesus realmente, ele nos deu a ele o reino do céu. Deu sim, através de um novo trabalho, de um novo compromisso
redimindo a ti a confiança de uma nova reencarnação. Não é que ele foi direto para o reino do céu, porque Jesus nos fala fortemente que na casa do meu pai tem muitas moradas, e deu a Dimas uma dessas moradas, uma oportunidade para que ele possa redimir e trabalhar. Ele foi condenado, Jesus ele foi condenado à morte por Pôncio Pilatos e procurador da Judéia, após ser acusado de blasfemas e conspiração contra o imperador romano César. Jesus ele mexeu, vamos dizer, com os poderosos em autoconhecimento, mais da terra, pouco espiritual. Só Jesus tem um conhecimento alto de ver, de sentir em cada um a necessidade. E o Mestre, apesar da crucificação, desses ensinamentos, ele nos dá a libertação. Quer dizer, blasfemei, conspirei contra o meu imperador, porque foi fundo demais, mas era necessário. Como ele abraçou a causa daqueles que necessitam de médico, essa categoria de conhecedores não precisava de médicos, e sim de uma correção. E através dessa correção, Jesus ele foi cobrado, foi massacrado, foi humilhado. E tudo que a gente possa entender e a gente não aceita, quer dizer, blasfema e conspiração. E eles não o perdoaram. São palavras ofensivas, feriu a minha alma, feriu. Enquanto Cristo foi chicoteado, foi humilhado, foi batido e ainda foi recebido como rei dos judeus. Jesus ele entrou numa quinta-feira em Jerusalém, recebido com aplauso, minha gente. Tapetes imensos de folhas de palmeira, e todos onde ele passava, todos balançavam os ramos no domingo de Ramos, que nos representa a entrada triunfante do Cristo, o Rei da Judéia, o Salvador. E logo em seguida, Jesus fez todo o seu trabalho de conciliação e sentiu na pele, ele sentiu na sua alma pesar o grande compromisso das consciências que ele nos trazia. A multidão clamou por sua crucificação, deixando Pilatos sem alternativas. E no outro dia, depois de lavar os pés dos apóstolos, mostrando a humildade, comeu o pão, dividiu os seus conhecimentos, mas lembrou que no terceiro dia ele voltaria. Estava ressuscitado para nos ensinar. E a vida, ela não termina aqui. Nós temos aqui a existência. E para o Cristo, a existência era tão importante como a sequência de conhecimento após todo esse sofrimento. Muitas vezes, abrindo um parênteses, muitas vezes a gente sente uma dor
sente uma perda e nos crucificamos com tão pouca coisa. Porque o nosso compromisso aqui é com o passado e o presente. Nós olhamos para o que temos e ainda terminamos nessa parte. Assim Jesus foi levado à morte, também reconhecido como lá no Calvário. A crucificada espiritual, nos trazemos aqui a redenção e paixão. A crucificação simboliza o amor incondicional de Deus pela humanidade. Você veja que somos tão difíceis de entender. A Igreja Católica, todos os anos, ela faz esse despertar da crucificação. Muitas vezes a gente pergunta: haverá uma necessidade de repetir todo esse sofrimento? Sim, porque nós esquecemos, gente. Quando a gente ajuda, muitas pessoas que nos procuram aqui no centro são ajudadas, e depois as pessoas se sentem renovadas e vão seguir a sua caminhada, esperando até acontecer novamente outra cobrança interna para nos comparecer aqui, né? Jesus voluntariamente entregou a morte, a cruz, para redimir a humanidade, o pecado, a separação de Deus. Seu sacrifício oferece o perdão a todos, porque não é fácil passar como Jesus passou. Ele foi chicoteado, foi traído por Judas, vendido por uma migalha tão insignificante à vida de um ser humano. E ainda nós continuamos a vender as pessoas. Nós temos grandes exemplos. Tudo tem uma sequência de vida, um pouquinho diferente, mas nos parece. Em nossa existência nós temos a família. Jesus, ele teve a família. Temos a nossa caminhada, temos os governantes. Tem aqueles autogovernantes que ainda sonegam todo o atendimento, né, a cada um. Justiça e misericórdia, a cruz também revela a justiça de Deus. Jesus, Filho de Deus, assume a personalidade do nosso pecador. Ao mesmo tempo, a cruz demonstra a misericórdia, a certeza e serve o sofredor. A coroa de espinho também representa a realeza de Jesus. A dor mais profunda para a gente observar, nos colocar. Podemos até fazer uma experiência. Todos pensem um pouco. A cruz que colocaram na cabeça de Jesus, colocar um pouco na nossa cabeça, imaginando. Ela ainda fura a nossa consciência. Ela nos traz a dor. Mas quando a gente remove, nós sentimos a paz, a nos redimir, através do amor incondicional. Usar esse artefato, a cruz, para simbolizar através da dor. Quando a gente está com a dor, pouco a gente se lembra de fazer uma prece, uma oração para que aquela dor alivie. E o Cristo, ele fez
na hora, no momento que nos traz. As 7 palavras de Jesus na cruz referem-se às 7 declarações feitas por Jesus enquanto ele estava pendurado na cruz, antes da sua morte. São elas: Pai, perdoai porque não sabem o que faz. Lucas 23, 34. Será que que eles estavam sem saber o que fazer? Não. Pelo incrível que pareça. Há 2000 anos. Hoje nós vemos a ignorância tomar de conta. A gente ainda mata as pessoas através do pensamento. A gente ainda prejudica o seu irmão através do pensamento e fisicamente. Onde estão os 2 mandamentos que Jesus nos ensinou? Porque Jesus ele pronunciou essa frase pendurado na cruz. Se vê os ensinamentos da envergadura, a grandeza de um ser maior pela capacidade de amar. Mas todos nós somos capazes de entender esse momento tão difícil. Os agressores físicos e aqueles que condenaram à morte. E quantos nos condenam à morte? E quantos nós respondemos pelas agressões físicas? São muitos, é para a gente aprender. Porque se a gente observar todo o sofrimento do Cristo crucificado e trazer pelo nosso conteúdo, nós sabemos, cada um de nós temos a capacidade de trabalhar o perdão. Temos a capacidade de frear os seus pensamentos. Tudo isso demonstra a maneira de você pensar, porque nós vivemos o efeito físico, que é os nossos movimentos, o que falamos são parte física, mas também nós usamos a parte do pensamento, é outra existência. E podemos usar esse pensamento para nos codificar as nossas ações. Se eles pensassem, deixassem as suas ignorâncias, o seu orgulho, o seu egoísmo, e Jesus ele vem nos ensinar esses 2 mal que carregamos, esses 2 grandes ensinamentos, porque é pelo mal, pela dor que nos aprendemos a melhorar e não ser bom. Porque ser bom é ser dono da uma razão, ser conhecedor de cada um de nós. Em verdade te digo que hoje estaria comigo no paraíso. Pronunciou essa frase a resposta de um criminoso que estava sendo crucificado ao seu lado e reconheceu Jesus, que é o ladrão Dimas. Quer dizer, que todos nós temos uma oportunidade. A cada um de nós temos oportunidade. Eu li uma leitura aqui do começo sobre o passado e o presente. Se nós não fosse tão cobrados pelo passado, não existia a doutrina espírita criada por Kardec. Porque nos orientamos àqueles que nos cobram. Porque o mal ele tem que existir. Jesus ele representou esse equilíbrio. O mal tem que existir, a verdade do conhecimento do amor, para poder nos ter o equilíbrio totalmente para nos trazer.
mulher, eis aí o teu filho. Foi a terceira frase que Jesus pronunciou, João 19:26. Jesus pronunciou esta frase enquanto estava pendurado na cruz, direcionada à sua mãe Maria e aos discípulos amados, João, que estava ao pé da cruz. E ele pediu a João que cuidasse de sua mãe, que considerasse João como o seu próprio filho. Jesus pediu a Maria, mãe de Jesus, que ela considerasse João como o seu próprio filho. E disse: João, considere a tua mãe como a sua própria mãe. E Maria, ela nos abraçou, toda a humanidade, através da dor do seu filho. Porque não é tão fácil uma mãe ver o seu filho ser assassinado. Jesus foi chicoteado mais de 200 vezes. Ele ficou totalmente dilacerado. É uma dor muito profunda, que é onde rasga o véu da ignorância que carregamos. São as representações. E essa declaração de Jesus nos ensina sobre a sua preocupação com aqueles que o amavam e sobre a sua vontade de cuidar e proteger aqueles que ele amava. O amor incondicional, ele é um amor que abrange a todos, não importa a dor de cada um do que ele fez, mas nós somos eternos, temos um compromisso que estamos aqui, todos nós temos, mas nós vivemos presos dentro da gaiola da nossa consciência. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46 e Marcos 15:30 traz toda a narrativa da crucificação. Daí do começo ao ato consumado de toda a matéria. E essa profecia aqui, ela está também no Salmo 22, escrito por Davi. E nós vamos ter outra profecia para nos encontrar mais lá na frente de Jesus, ele vai voltar. E essa quarta, as 7 palavras, Jesus pronunciou essa frase expressando a sua angústia e sentimento de abandono. Mas Jesus realmente foi abandonado? Não. Ele estava ali naquele momento para mostrar em cada um no seu coração, através de compaixão de cada um. Ele estava demonstrando aquilo ali, mas ele estava com um aparato muito grande de espíritos superiores na mesma categoria e no mesmo conhecimento dele. Mas tinha que marcar historicamente essa passagem, tinha que trazer historicamente para que tocasse a humanidade. Hoje nós vemos ainda tanta violência, apesar de tanta modernidade. Nós ouvimos ainda tanto descompromisso com a espiritualidade e achamos que somos imortais. O Mestre, ele vem mostrar através da crucificação que a existência, ela tem a sua morte, o seu desencarne. Mas nós, a diferença é que Jesus já tinha um compromisso para cumprir
no plano espiritual, para unir essa grande experiência. E nós temos o compromisso de retornar novamente, de ter novas reencarnação. É profundamente humana e revela o sofrimento extremo que ele enfrentou. Na quinta, tenho sede. João 19:28, Jesus expressou sua necessidade física, mas também simbolizou sua sede espiritual de reconciliação com a humanidade. E dera a Jesus uma substância extraída da cana e com fel. E Jesus experimentou, mas não o bebeu. E o soldado molhou um pano, um algodão, e passou nos lábios de Jesus para saciar. Mas essa frase de que tenho sede, ela nos representa a melhoria de cada um de nós. Quem é que não tem sede de se redimir, de encontrar lá na frente a salvação? Quem é que não tem sede do amor, de sair desse sofrimento? Mas nós ainda estamos tão acostumados que desencarnamos região de sofrimento. Pensei no bom Deus, recolhe, ensina, trabalha. Estou pronto. E aí? Volta, para poder você preparar mais uma vez, fazer o certo e não é o errado. E nós praticamos o errado porque nós viemos inocentemente, não tem nada de conhecimento, e tem, porque é muito sutil o que nos traz. Está consumado. João 19:30, Jesus declarou que sua missão estava completa e ele havia cumprido o propósito de sua vinda na terra. Tudo está consumado. E Jesus passou a receber a correção do seu corpo, a reconstrução, e aonde de repente a terra se abriu, e abriu-se as rochas, estava cravado a cruz. E ainda se representa em Jerusalém a esse ponto, e mostra ainda uma verdadeira obra de arte que os homens fizeram. Pai, em tuas mãos entregue o meu espírito. Lucas 23:46. Essa é a última das 7 palavras que Jesus entrega a sua vida nas mãos do Pai, confiando plenamente em Deus. Cumpriu sua missão na matéria, materializada, mas ainda continua trabalhando as consciências numa força tão imensa, tão poderosa de amor, e ainda existimos e vamos existir para muito mais tempo, para nos ver as coisas ser trabalhadas humildemente em cada um de nós. A coroa de espinho
associada a Jesus, tem um significado profundo, simbólico, né? Sofrimento e humilhação. Quem é que não carrega essa coroa na consciência? Porque quando a gente faz uma coisa errada, ou se vai fazer uma coisa errada, se você é uma pessoa de um caráter, de um respeito, dói a sua consciência, representa a coroa de espinho. Quando você vai fazer uma compra que o caixa, aquele empregado, aquela empresa, lhe passa um troco errado, num valor significante, se você bota no bolso, essa coroa de espinho vai lhe comprimir. Nós carregamos ela representando a humilhação, porque aquela criatura não vai pagar. Porque a coroa de espinho ele foi colocado na cabeça de Jesus como parte de sua tortura e de sua crucificação. Ela simboliza o sofrimento físico e a compaixão. Carga da maldição do pecado. Ela nos representa a esta carga. Além do aspecto físico, a coroa de espinho também carrega um significado espiritual. Ela representa como Jesus voluntariamente carregou a maldição divina sobre a natureza divina do pecado humano. Desde o início da Bíblia, os espinhos estão associados à queda do homem, ao sofrimento subconsciente. Gênesis 3:19. Para aí a gente entender melhor. Num Cristo que não está pregado na cruz, tudo se tornou-se símbolos, simbolizou, e cabe a cada um de nós tirar esse Cristo e através da dor e do compromisso pelo amor ao próximo, pela grandeza que cada um de nós temos. Se você está com as suas mãos atadas, o que você pode fazer para nos mantermos por aqui? Se você lutou, tem uma grandeza muito grande, a de Judas, né? Ali nos representa os valores que nós temos: materialistas, lutador, mas ele queria vender uma consciência tranquila. Ele encontrou no Mestre Jesus a pessoa certa, mas na mente dele. Ele vai resolver. Mas tudo que Jesus falou, do começo ao fim, tudo que ele passou, ele nos representa o verdadeiro amor, a verdadeira vida espiritual. Porque é através desse caminho que a gente vai ao encontro do Mestre para nos obter a salvação. É o sacrifício, é o nosso dia a dia, é a família. São essa caminhada que não é tão fácil, porque tivemos também a representação da escolha de Barrabás, aonde Pilatos chega e pergunta: solta Jesus? Não, crucifica. E Barrabás? Solta. Aí dá para nós ter uma experiência nos dias atuais. Não vou pronunciar, mas nos toca em cada consciência. Mas vem cá, eu só queria entender. Há um dia praticamente anterior, todos que estão naquela multidão balançou o ramo para Jesus. Veja como nós somos
falso, né? E em seguida condena. E o de bom que nos representa? E a expressão nos traz a morte. Da cruz, Jesus venceu o mal, como nos traz um exemplo. E para a gente concluir a este estudo da crucificação de Jesus, e quais foram as últimas palavras de Jesus dentro do contexto do Espiritismo? Na cruz ele nos mostra que devemos perdoar até os nossos inimigos. As últimas palavras de Jesus são estas: sim, eu venho em breve. Apocalipse 22, 20. Vejam o que é que diz Apocalipse: o que dá testemunho destas coisas. Sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E no 21, ele nos dá graça do Senhor Jesus, seja com todos vós. Amém. Quer dizer, nós temos uma profecia para o futuro, que quando o planeta sair na faixa de provas e expiações, para regenerações, vai ter um grande marco na humanidade. E aquele que perseverar vos encontra. Então, só tem nos agradecer pelo dia de hoje, desejar um domingo de Páscoa a todos nós, né, em família, e que conduza a bondade infinita do Cristo e possamos refletir. Namastê, muita paz para todos vocês. Gratos somos pelo esforço do nosso irmão, pelas palavras que nos trouxe nessa manhã de domingo. E só pedir, só solicitar de Jesus de Nazaré, de que esse sacrifício que Jesus realizou por nós seja repensado no nosso dia a dia. Principalmente quando ele eleva seu pensamento ao alto e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, que ele possa nos harmonizar, que ele possa nos regenerar de forma que possamos estar amanhã melhores do que hoje, e assim sucessivamente. Então, se alguém preferir fechar os seus olhos, se acomode bem na sua cadeira, na sua poltrona, como estiver, e procure de uma forma tranquila e segura visualizar nosso bom mestre, o Rabi da Galileia, não crucificado, mas liberto, tal qual ele ressuscitou, vencendo a morte de uma vez por todas e trazendo novas orientações, não apenas para os apóstolos, para as mulheres que lhe presenciaram, mas para toda a humanidade. Que possamos, Jesus, de uma vez por todas, compreender que sem perdão, que sem caridade, que sem benevolência, que sem amor, de nada valerá a nossa existência aqui.
que a nossa reforma íntima seja realizada, seja real, para que numa próxima oportunidade nós possamos ter a certeza que valeu a pena aqui estar. Portanto, envolve-nos a todos com as energias benfeitoras e curadoras do teu olhar, do teu amor, do teu santo coração. Que possamos também, Mestre amado, levar para os nossos lares essas energias benfeitoras, esclarecedoras e curadoras das nossas dores, para aqueles que não puderam estar aqui hoje. Mas te agradecemos do fundo da nossa alma mais uma vez por tudo que tem feito por nós. Mais uma vez dizemos sim, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos passar agora para a etapa final dos trabalhos de hoje, que é o passe. Graças a Deus.